Olá pessoal, tudo bom? Esse primeiro vídeo sobre teoria de DNS a gente vai abordar alguns temas, né? Então vai ser a introdução aqui à teoria do DNS. Depois vão ter mais vídeos falando sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá, gente. O primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui é justamente qual é a motivação para usar o DNS. Por que eu uso o DNS? Né? Então, antes de tudo, a gente teria que pensar o seguinte, o que é o DNS? Né? DNS é toda vez que você está utilizando um nome atrelado a um IP. Né? Então, a gente sabe que aí na internet a gente tem diversos sites e a gente coloca um nome, por exemplo, google.com, e acessa esse site. Né? Mas, na verdade, o que a gente está acessando é o IP do google.com. Né? Então, existe um servidor que fica fazendo essa tradução de nomes aí para a gente. Então, a gente vai entender como é que funciona o DNS de uma forma mais simplificada. Então, os nomes são fáceis de serem gravados por humanos, daí a preferência da gente utilizar nomes ao invés de simplesmente IPs para atribuir um site, por exemplo. Né? Já os computadores eles vão utilizar o IP. Os IPs, eles podem, outra motivação é que os IPs podem mudar, né? Mas se você tem um nome, você pode atrelar esse nome ao novo IP. Então vamos imaginar que você tem um determinado servidor, né? Um servidor web que está funcionando lá, e de repente, por algum motivo, deu algum problema, ele está fora do ar, está tendo algum problema, seja lá qual for, o computador desligou, né? O que você poderia fazer? Você atribuiria simplesmente aquele nome, né, a um novo IP. E com isso, o seu cliente poderia simplesmente acessar esse novo servidor, dado que para o cliente a única coisa que ele sabe é o nome. Né? Ele não precisaria saber do IP. Beleza? Essa é uma das formas. Outra forma também de motivar a utilização do DNS são vários IPs associados ao mesmo nome. Né? Isso proporciona também um balanceamento de carga. Então você teria aqui, por exemplo, o primeiro usuário, ele consulta o DNS leva ele para esse primeiro IP aqui, né, final.1. O segundo usuário vai para o final.2 e o terceiro usuário vai para o final.3. E aí, por exemplo, se houvesse um quarto, né, começaria a gente a fazer um balanceamento. Se houvesse um quarto, ele iria para o ponto 1, o quinto para o ponto 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é uma forma da gente colocar vários IPs associados ao mesmo nome. O que é legal disso, além do balanceamento de carga? Você tem uma maior tolerância a falhas. Né? Então, se por um acaso um desses servidores web cair, né, os clientes vão ser direcionados para outros servidores. Outro ponto interessante aí é que você pode também atrelar a isso o gerenciamento por geolocalização. Né? Então, determinados usuários acessariam os servidores que estão mais próximos a eles. Tá? Mas aí deixa para uma outra etapa aí. Bom, o começo, né? Na ARPANET, quando a gente pensa lá os primórdios da internet, né? A gente tinha lá a nossa querida ARPANET, né? Era usado o arquivo hosts.txt, né? Tem um vídeo aí mostrando como editar esse arquivo. A gente ainda tem esse arquivo, né? É algo legado que a gente traz. E dá para fazer algumas coisinhas interessantes, tá? Quem tiver curiosidade pode ver outro vídeo aí demonstrando isso. Né? Mas na ARPANET, diariamente era usado o host.txt para identificar IP dos hosts pelo nome. Né? Então você ia lá, editava alguns nomes, colocava atribuído aos IPs e a partir daí os usuários iam acessando aqueles IPs utilizando os nomes que estão lá no host.txt. Né? Beleza, agora quais seriam os problemas do host.txt? Né? Em uma rede pequena, até que funcionaria de uma forma tranquila. Né? Por quê? Porque você teria um único host.txt em um servidor e o usuário pode fazer o download desse host.txt ou acessar imediatamente, né? Acessar aquele arquivo e ter a tradução ali do nome e o IP. Né? Então, para uma rede pequena, até que dá, né? Você poderia até criar isso dentro da sua rede, aí, se for uma rede pequena apenas para o seu domínio local. Daria certo. Né? Muito bem. Agora, qual é o problema? O problema é que em redes grandes, né? Então se a gente pensar, por exemplo, a internet, né? Uma rede gigantesca, né? Nós teríamos vários problemas. Né? O primeiro deles seria a inconsistência na atualização de nomes e IPs. Né? Então você teria alguns nomes e IPs que estão inconsistentes. Por exemplo, alguns usuários estão com uma determinada base, outros usuários estariam com outra base. Tá? O arquivo host.txt seria muito grande, né? E isso causaria uma lentidão na pesquisa
e também ocuparia muita memória. Tá? Outro ponto, centralizando o servidor. Né? O que causa? Você centralizar um único servidor que tem esse arquivo host.txt, você teria uma sobrecarga nesse servidor, né, de vários acessos simultâneos, tá? E você teria o problema também da tolerância a falhas, né? Ou seja, se esse servidor caísse, teríamos um problema grave aí. Então, o que a gente teve? Né? A gente teve a criação do DNS, o Domain Name System, né? Que foi criado para resolver problemas citados anteriormente, né? Que eram, por exemplo, com o host.txt. Ele possui uma estrutura hierárquica e com um banco de dados distribuído geograficamente. Então, isso já muda bastante. Né? Ele pode ser usado para mapear um nome em IPs ou para saber o nome associado a um IP. Né? Isso é muito utilizado na consulta reversa. Ele está definido nessas RFCs aqui, tá? Então, como funciona o DNS? Né? Para mapear um nome em endereço IP, um programa de aplicação chama o procedimento de biblioteca. Né? Então, por exemplo, poderia ser o getHostByName ou algo equivalente, tá? Passando o nome que você quer requisitar, né, que seria aquele domínio, como parâmetro. Depois disso, a consulta de nomes é repassada para o DNS local. Né? Então, ou seja, o host já fez essa consulta interna e aí ele passa para o DNS local. Né? Então, aqui, por exemplo, ele está tentando localizar um determinado domínio. Tá? E esse DNS local, que, por exemplo, poderia ser aí o DNS do seu provedor, ele vai encaminhar isso. Se ele já tiver em cache, a gente vai falar isso mais para frente, né? Ele vai te responder. Se não, ele vai fazer uma consulta recursiva. Como é que é essa consulta recursiva, né? Nesse caso aqui, a gente está supondo que o DNS não tem a resposta em cache, e aí ele vai acabar fazendo essa consulta recursiva. Né? Então, vamos usar um exemplo aqui para simplificar. Né? Vamos supor que um usuário abriu o navegador e está realizando uma pesquisa em uma determinada página. Tá? Inicialmente, o navegador, nesse caso aqui, a página está até por IP, mas a gente colocaria o nome da página aqui. Tá? Então, inicialmente, o navegador iria repassar a requisição da resolução do nome para o processo responsável pela resolução de nomes. Até aí, a gente está na parte interna. Né? Em seguida, o host iria repassar a requisição ao servidor DNS local, ou DNS padrão também. Tá? O DNS local verifica se possui cache, né? E aí, caso ele tenha essa resposta em cache, ele responde imediatamente para o host. Tá? Agora, vamos para o ponto interessante. Caso ele não tenha essa resposta em cache, aí a gente vai para a consulta recursiva. Ok, Dalbis, como é que funciona essa consulta recursiva? Então, vamos lá. Né? Na consulta recursiva, o DNS local ele vai fazer contato com o grupo de DNS root. Né? Depois a gente vai ter um segundo vídeo em que a gente vai tratar mais da hierarquia do DNS. Tá? Mas existe, basicamente, simplificando aqui, né? Existe o DNS root, o DNS raiz, o grupo de DNS raiz. Tá? Esses são o topo da hierarquia, a maior parte concentrada nos Estados Unidos. Né? Nós temos os DNS de Top Level Domain, tá? Que são responsáveis, por exemplo, pelo .com, pelo .org e por aí vai. Tá? E temos os autoritativos, que seriam justamente aqueles já representando domínios de empresas. Beleza? Então vamos lá. Como a gente faz a primeira consulta e o DNS local não sabe, ele repassa essa consulta para o root, né? Para o DNS root. Então ele está perguntando qual é esse domínio e está querendo uma determinada resposta. E aí o root vai dizer, olha, pergunta ao .com. O .com que deve saber encontrar isso daí. Tá? E aí o que a gente faz? O DNS local faz essa pergunta ao .com. Então, observe que ele faz a requisição aqui e agora o .com vai responder o autoritativo daquele domínio que você está procurando. Então, o autoritativo desse domínio ele manda a resposta aqui para cá. Né? Com base nessa resposta, o DNS local faz a requisição ao autoritativo daquele domínio específico, né? E obtém o IP. Então, está aqui, o IP aqui 203, tal, final 2. Né? Quando esse IP chega aqui no DNS local, aí o DNS local pode responder diretamente para a máquina que requisitou. Então, o que a gente tem aqui de interessante? Né? Nós temos uma consulta recursiva que está sendo realizada pelo DNS local, com todos esses passos aqui. Né? Mas se a gente olhar do lado do usuário aqui dentro da nossa rede, né,
nós temos apenas uma consulta interativa, né? Então, ele requisitou um domínio e recebeu IP. Para ele é até transparente essa questão de que o DNS local fez todos esses passos aqui de uma consulta recursiva. Beleza? Muito bem, depois que termina a consulta recursiva, o resolvedor local devolve a resposta, né? E finalmente o host pode entregar o endereço de IP para a aplicação que pediu e essa pode realizar o acesso usando o IP. Beleza? E aí tem uma nota, né? Ao longo do tempo, as consultas DNS eram majoritariamente UDP. No entanto, o DNS também pode usar TCP. A gente vai falar um pouquinho disso mais para o final. Tá? Aí vem uma pergunta, né? Por que o DNS local faz consulta recursiva? Né? Por que ele realiza essa consulta recursiva? E aí a resposta é porque atende apenas aos hosts do seu domínio. E aí isso não vai provocar uma sobrecarga, dado que você está atendendo apenas os hosts de dentro do seu domínio. Você não atende a uma quantidade absurda de hosts, por exemplo, se a gente consultar uma rede gigantesca como, por exemplo, a internet. Tá? Então dá certo fazer dessa forma. E aí algumas outras perguntas surgem. Só o DNS local faz consulta recursiva, né? Então a gente pode investigar como os outros DNS respondem às perguntas, né? Então, o servidor DNS raiz não trabalha de forma recursiva. Ao invés disso, os servidores indicam outros DNS que podem responder parte da consulta, né? Então, se a gente subir aqui um pouquinho, né, a gente observa que para o DNS raiz, a consulta e a resposta aqui, na visão dele, foi interativa. Né? Porque ele recebeu uma pergunta, mandou uma resposta. Ah, Dalvich, mas a resposta dele não é completa. Não importa, ele disse aonde tem que encontrar. A mesma coisa acontece com o TLD aqui. Né? Ele recebeu uma pergunta e mandou uma resposta. Então, se a gente analisar pela ótica desses servidores aqui, eles estão entendendo isso como uma consulta interativa. Tá? Só que a gente observa aqui que o DNS local fez a consulta recursiva. Beleza? Muito bem. Ok, mas por que o servidor raiz não faz a consulta recursiva? Né? Então, a consulta recursiva ela gera muita sobrecarga para o servidor que está executando. Né? Dessa forma, o servidor raiz atua de forma interativa, né? Respondendo só com, olha, onde é que você vai encontrar isso? É em tal lugar. E aí, outra pergunta que surge é, o que o DNS local faz com as consultas que chegam? Né? As respostas das consultas são armazenadas no cache para agilizar novas consultas, né? Incluindo as respostas das consultas parciais. Tá? Ou seja, eu fiz na minha consulta, detectei um determinado domínio autoritativo, tá? Mas eu não tenho todo o caminho ainda. Eu sei que eu tenho acesso agora àquele domínio autoritativo. Então, isso já é uma consulta parcial. Tá? O DNS local vai armazenar também as informações parciais. Né? Já conheço o autoritativo, por exemplo, XYZ aqui. Por quanto tempo armazenar em cache? Essa é uma outra pergunta. Né? E aí isso vai depender muito de quão volátil é a informação. Obviamente, uma informação que atualiza com menor frequência pode durar mais tempo. Já uma informação que tem alta volatilidade, ela deveria durar menos tempo no cache do servidor DNS. Beleza? E o que acontece quando uma consulta DNS não é respondida? E aí é um ponto interessante. Né? Primeiro, quando você tenta mandar uma requisição para um servidor DNS seu, né? Seu local, por exemplo, você aguarda por um tempo e depois, se houver, né, se você tem um segundo DNS, você manda essa consulta para o DNS secundário. Né? E aí vem a importância de você configurar um DNS secundário. Por quê? Né? Uma das questões que às vezes muda muito a possibilidade, né, já aconteceu, às vezes ou dentro da própria casa ou até dentro de uma mesma empresa, é que usuários que estão utilizando um DNS secundário, às vezes eles continuam com acesso na internet, enquanto que usuários que estavam utilizando apenas o servidor DNS do provedor perderam acesso à internet. E aí muitas vezes o usuário fala assim, eu perdi acesso à internet. Não, você não perdeu acesso à internet. O que está ocorrendo aqui é um problema com o seu DNS. Então, se você já tem o hábito de utilizar pelo menos um DNS alternativo, né, quando isso ocorrer, você vai acabar utilizando o DNS alternativo, como por exemplo aqui a gente está utilizando um primeiro DNS e vírgula o 8.8.8, que é o DNS da Google. Né? Então, caso esse primeiro falhe, a gente vai utilizar o do Google. Tá?
É uma configuração interessante, claro, isso depende do seu cenário, depende de critérios de segurança que estão sendo obedecidos aí dentro da sua empresa. E como é uma consulta DNS? Ela possui o ID de transação e o nome que está sendo consultado, né? Então aqui a gente tem como exemplo no Wireshark capturando o ID de transação e o nome que está sendo consultado aqui. Beleza, né? Agora, e a consulta recursiva, né? Na maioria das vezes utilizam a query name mínima, né? Então o DNS local pode enviar uma parcela da consulta para os servidores de nomes que atendem apenas aquela parcela de consulta, né? E aí evitando enviar todo o domínio qualificado, né? Ou seja, enviar o domínio completo em consultas intermediárias. Isso aí também entra uma questão de segurança, né? Inicialmente o DNS usava o protocolo DP, né, conforme a gente já falou, na porta 5.3. E por que usar o DP? Né? A gente sabe que o DP você manda, você não precisa iniciar nenhuma conexão, então você manda e era mais simples. Você mandava a pergunta e recebia a resposta. Né? Depois surgiram alguns ataques de negação de serviço e envenenamento de cache que exploravam vulnerabilidades na requisição de nomes. Né? E com o passar do tempo, começou-se a verificar também a importância de utilizar o TCP na requisição de nomes. Né? E isso foi motivado também devido à velocidade de acesso à internet atualmente. Né? Então, como mudou muito o cenário, né, de antigamente para cá, você tem uma maior velocidade, então aquela requisição do TCP não está sendo mais um impacto significativo. Né? E aí, por que o TCP causa uma maior lentidão na resposta DNS? Né? Então, a conexão TCP utiliza aquele three-way handshake, né? Aquela conexão de 3 vias. Né? E isso, obviamente, provoca um atraso. Né? Só que se a gente pegar para os dias de hoje, esse atraso não é tão significativo assim. Né? E com o DP a gente já sabe que a conexão era simplesmente mandou e já estava chegando, teoricamente estava chegando do outro lado, né? Porque poderia se perder também. Tá? Vale a pena usar DNS com TCP? E aí vem uma questão interessante, isso aí fica para próximos vídeos, né? Mas se a gente pensar que o TCP vai permitir protocolos seguros como o DNS over TLS, né? Ou o DNS over HTTPS, então a resposta é sim. Tá? Se a gente pensar no critério de segurança, vale a pena sim. No próximo vídeo a gente vai abordar mais sobre como funciona a hierarquia no DNS. Tá bom? Um abraço a todos, a gente fica por aqui.